Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor. Esta palavra sempre é preciosa para cada um de nós quando a gente busca no Senhor uma resposta, busca no Senhor aquilo que a gente está sentindo de vazio no nosso ser, a palavra fala. Então curve a sua cabeça por instante, vamos pedir ao Senhor que fale mais uma vez conosco. Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial que estamos tendo, de lermos e meditarmos um pouquinho na Tua Palavra. Fala com cada um que está me vendo, me ouvindo, que Teu Espírito Santo possa estar acrescentando aquilo que eu não falar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título que eu coloquei para essa nossa meditação é A Verdadeira Alegria. Existem vários tipos de alegria, né? Nós temos alegrias momentâneas, temos alegria que possa durar um pouquinho mais, temos alegria que possa durar um tempo maior, não é? Quando a gente vai fazer um passeio, a gente tem aquele momento de alegria, a gente registra aquele momento, a gente se alegra, a gente quer compartilhar com alguém aquele momento de alegria, porque é muito bacana, é muito bom fazermos isso. Mas às vezes essa alegria é passageira, né? Aquele momento passou e às vezes aquilo não foi o suficiente para suprir um vazio ou uma tristeza profunda que existe dentro de nós. Então tem vários tipos de alegria. Tem alegria, como eu falei, talvez o que dure um pouquinho mais, você tinha um objetivo de comprar o teu automóvel, vou trocar de automóvel. Então aquela alegria, puxa vida, olha que gostoso, já estou um mês com o carro e me traz tanta satisfação, o carro corresponde com as expectativas que eu tinha, ou uma casa que eu comprei, olha que alegria é essa, posso trazer convidados, amigos, parentes que possam se alegrar comigo nesse momento de alegria. Mas passa-se o tempo, talvez essa expectativa já não é mais aquela que você tinha no início e você já não sente assim tanta alegria por ter esses bens que nós mencionamos. Talvez outras coisas, uma roupa nova e aí vai, não é? Mas o que eu quero falar da verdadeira alegria, como é que eu posso mostrar a verdadeira alegria? Nós vamos ver aqui no livro que Paulo, uma carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Essa igreja foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. E ele estava num lugar maravilhoso, ele estava escrevendo essa carta, talvez à beira-mar, pegando um sol gostoso, uma brisa. Então, por isso que ele estava alegre, por isso que ele expressa a sua alegria. Olha que momento tão feliz que eu me encontro, portanto, eu quero expressar esta alegria em carta. Na realidade, não era essa situação que Paulo se encontrava quando ele escreveu esta carta aos Filipenses, expressando alegria em vários momentos, né? Então, a alegria que Paulo escreve aqui, ele não estava num ambiente favorável, ele estava preso, estava lá em Roma, estava preso quando ele escreveu essa carta aos Filipenses. Então, para você ver que a alegria que Paulo estava sentindo em compartilhar a sua experiência com aqueles irmãos, não era uma alegria passageira, não era uma alegria circunstancial. Eu estou alegre porque eu estou num momento de felicidade, eu estou num passeio, eu estou me alegrando com algum bem que eu adquiri. Não, a alegria que Paulo estava aqui expressando através desta carta escrita era uma alegria permanente, uma alegria duradoura, uma alegria que não tinha fim, porque ela não estava firmada em coisas materiais, em coisas palpáveis, mas era uma alegria que brotava de dentro. A alegria do Senhor é a nossa força, como diz a palavra do Senhor. Então vamos ver aqui a verdadeira alegria. Nessa ocasião, então, Paulo estava nessa prisão em Roma, encarcerado, quando ele escreveu esta carta aqui. Atualmente as pessoas, né, como eu falei, desejam desesperadamente serem felizes. Elas procuram a felicidade, todos nós procuramos. E não aceitam fracasso. Quando há uma decepção, quando há um fracasso, quando há um problema, né? Não aceitam um obstáculo que surgiu, mas talvez é através deste momento de luta, de provação, de obstáculo que a gente começa a refletir e aí a gente vai buscar a verdadeira alegria, que é o Senhor. Então, quando a gente passa por momentos, por provações difíceis, saiba que tem um propósito por trás de tudo isso. Quando a gente depende do Senhor, né? E o verdadeiro cristão, ele deve se alegrar, não nas circunstâncias, mas até nas coisas ruins, até naquilo que aparentemente parece ser ruim, o Senhor mostra que Ele pode transformar aquela situação em bênçãos na nossa vida. Às vezes é uma dor, às vezes é uma perda do emprego, a perda de um ente querido. Deus, Ele tem a sua forma de preencher esse vazio momentâneo
uma tristeza momentânea, com alegria que vem do Senhor, né? Então, é importante nós sabermos. Então, existem aqui dois tipos de alegria. A alegria que vem do Senhor e a alegria que vem do mundo, que é essa que nós até estávamos falando, né? Através de festas, através de momentos com os amigos, passeios, jantares, bebidas, compras, roupas novas, bens adquiridos. Então, essa alegria é uma alegria do mundo, é aquilo que tem o seu tempo de duração, né? Todos querem ser felizes, todos procuram coisas para se satisfazerem, para preencher talvez uma carência, uma angústia ou uma depressão. Então muitos se atiram aí em comprar coisas, adquirir coisas que talvez até nem precisem, mas naquele momento ela quer se satisfazer de alguma forma. Essa é a alegria do mundo. O mundo ele tem algo passageiro para nos proporcionar. Então, às vezes, as pessoas acham que se eu conquistar aquilo, se eu conquistar este sonho, aí eu vou ser feliz. Aí eu estou completamente satisfeito. Ele luta, batalha e conquista. E aí ele viu, puxa vida, eu esperava ter uma reação muito superior dessa que eu conquistei. Puxa vida, eu queria conquistar um cargo no meu emprego, uma promoção, ou a troca de um emprego para um outro bom emprego. Agora que eu conquistei, puxa vida, eu esperava mais, eu esperava me sentir bem melhor. Então o mundo tem esses tipos de prazeres que fornecem para nós momentaneamente. Então a gente acha que aquilo vai ser tudo para nós. Se eu conquistar isso, estou completamente satisfeito, ou eu completei aquilo que era o meu objetivo maior. Quando a gente chega lá, a gente vê que este era mais uma das conquistas, mais um dos objetivos, e isto não trouxe a satisfação, a alegria plena, porque o mundo não pode satisfazer-nos, nem tudo aquilo que ele tem para nos proporcionar. Mas tem também a alegria que vem do Senhor. Essa alegria que vem do Senhor, ela é mais profunda, ela é perfeita, é forte, é tranquila, é algo que você pode confiar. É a certeza do amor de Deus e da sua obra em nossa vida. O amor de Deus na nossa vida é algo que nos traz uma alegria imensa de saber o quanto nós somos amados. Muita gente se sente aí desprezado, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Até você pode ter essas decepções no mundo, mas com Deus não é assim. Deus te ama de tal forma, né? De tal maneira que Ele mandou o seu Filho para morrer por nós. Quem morreria por você? Você já parou para pensar? Quem é que teria coragem de entregar a sua vida por você? Eu me ofereço para morrer por você. Jesus fez isso por nós, Ele pagou um alto preço. Então, olha que alegria nós temos que ter em saber que Ele nos ama. Não é um amor passageiro, não é alguma coisa que Ele tem para oferecer momentaneamente. Não, é algo permanente. Então, a alegria do Senhor é a garantia, né, de que Deus estará presente, não importa o que possa acontecer. Não importa, Deus está presente, Ele me ama. Ele já fez a obra maravilhosa em mandar o seu Filho morrer por mim naquela cruz. Agora, a alegria do mundo depende de acontecimentos, né? Aquilo que eu falei. Mas a alegria que vem do Senhor depende de Cristo, depende da nossa fé no Senhor, do nosso relacionamento com Deus. Está aí uma boa lição de casa. Você pode começar a procurar ter um relacionamento maior com Deus a cada dia. Quando você gasta um tempinho, não é gastar, é ganha um tempinho em oração, em ter comunhão com Deus, em falar com Deus, em expressar aquilo que você está sentindo, talvez aquela tristeza que você esteja sentindo, expressa para o Senhor. E aquela tristeza, com certeza, você se relacionando com Deus diariamente, ela vai embora, porque a alegria do Senhor vai entrar no seu coração. Você vai, através do estudo da palavra, através da comunhão com o Senhor, com oração, você vai entender o grande amor de Deus, como Ele te ama, como você é especial para Deus, como você não está sozinho, como as coisas que esse mundo não pode proporcionar a você, o Senhor pode. Essa alegria profunda, essa alegria vem do Senhor. Como fala lá em Neemias 8, 10b, fala assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não é para ficar triste, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós provavelmente em nós mesmos não teríamos condições de superar problemas, dificuldades, com força para isso. Às vezes a gente se desespera, vem um problema que você fica descabelado, não sabe o que fazer.
Mas quando você tem um relacionamento com Deus, sabendo que do Senhor vem a resposta, então a alegria em saber que Ele vai cuidar daquela situação enche o seu coração. Essa é aquela alegria profunda, não é uma alegria passageira. Alegria passageira, na hora de uma circunstância difícil, ela vai embora. Você fica desesperado, não fica alegre. Você fica triste, não fica alegre. Mas a alegria que vem do Senhor, no meio do problema, no meio da provação, no meio da dificuldade, você sabe que você pode se alegrar naquele que está com você. Era o caso de Paulo, estava preso, não estava num ambiente favorável, estava preso, encarcerado, e ele escreve esta carta, e você vai ver os pontos que ele destaca nesta carta. Leia o livro de Filipenses, você vai ver que coisa linda, como ele expressa alegria em estar podendo escrever para os irmãos. Estava longe, mas tendo alegria de saber notícias e poder recomendar coisas para que aquela igreja que ele fundou na segunda viagem missionária fosse fortalecida. Então, esta é a alegria que o Senhor nos proporciona. Então, portanto, meus amados irmãos, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E então aí nós vamos ver uma coisa que Paulo escreve aqui aos Filipenses, que eu escrevi aqui. A epístola aos Filipenses é uma carta que mais representa a alegria de Paulo. Olha aí, é uma carta que mais representa a alegria de Paulo. Paulo teve momentos de muita alegria no seu ministério, teve muitas lutas, muitas perseguições, muitas provações, mas ele teve momentos em outras situações que ele se encontrou alegre. Mas a epístola aos Filipenses é a carta que mais representa a alegria de Paulo. Olha, estava preso. Os crentes filipenses tinham um carinho muito especial por Paulo, e este enviou-lhes uma carta pessoal do seu amor e afeto. Então ele tinha um relacionamento com aqueles irmãos, daquela igreja que ele havia fundado, e ele tinha esse relacionamento. Então esses irmãos tinham um carinho muito especial por Paulo, porque a expressão do amor de Paulo para com eles era evidente, de como Paulo os amava. E olha lá, olha que Paulo escreve em Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês é que são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Então eles tinham um relacionamento muito íntimo, uma intimidade de cristãos, de irmãos uns para com os outros, e Paulo tinha lá, eu amo vocês, tenho saudade de vocês, vocês é que são a minha alegria e a minha coroa. E aí ele recomenda, permaneçam firmes no Senhor até o fim. Então não adianta a gente ficar firme por um tempo, permaneçam firmes, porque assim eu vou continuar me alegrando com vocês. Uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para vocês. Quando as pessoas pensam em você, você tem várias pessoas que conhecem você, conhecem a sua família, conhece o seu trabalho, conhece a tua intimidade, conhece talvez algumas características, íntimas entre você e um bom amigo. Quando essas pessoas que conhecem bem você, quando as pessoas pensam em você, o que será que vem à mente delas? O que vem na sua mente? Será que elas se lembram de você com alegria? Elas conhecem a tua intimidade. Às vezes a pessoa ouve falar de alguém ou conhece a pessoa só de longe, Olha como aquela pessoa é feliz, olha que situação maravilhosa, olha, ela postou no Face, olha que lugar maravilhoso, olha que alegria que ela está expressando, olha que situação maravilhosa. Às vezes a pessoa está só pautando um momento que até falso, uma alegria falsa, mas ela está num lugar bonito, ela quer mostrar que está bem. Então, às vezes a gente pensa naquela pessoa, puxa, como ela é feliz, como ela é alegre, como parece que ela não tem problema, tudo corre bem na vida dela. Mas quando a pessoa te conhece na intimidade, não só na superficialidade, mas te conhece na intimidade, ela sabe das lutas que você passa, das dificuldades, talvez das enfermidades que você esteja passando no corpo ou na família. E quando elas pensam em você, o que será que vem à mente delas? Será que elas lembram de você com alegria? Olha, aquela pessoa que me veio à mente agora,
Eu lembro dela com muita alegria porque, nossa, ela sempre, quando conversava comigo, tinha uma palavra de conforto, uma palavra de sabedoria, uma palavra que era de exortação. Então eu lembro dela assim, aqueles momentos que eu pude me relacionar com ela com muita alegria. Será que as pessoas pensam isso da gente? Será que a gente está transmitindo esta alegria que vem do Senhor? Olha, tem duas formas de estarmos alegres. A alegria que vem do mundo, dos prazeres, das coisas materiais, e a alegria que são passageiras, e a alegria que vem do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é aquela que brota em nós o ânimo, a disposição e sabermos que o nosso tempo aqui nessa terra é muito curto, é muito passageiro, que as coisas materiais não vão durar, não vão permanecer, não vão nos satisfazer, mas a alegria que vem do alto, a alegria do Senhor, que é a nossa força, essa nos dá ânimo para continuarmos prosseguindo no meio da luta, no meio da perseguição, no meio da dor. A gente sabe que a gente não vai ser abatido, a gente vai continuar firme porque o Senhor nos ama. Então, espero que as pessoas pensem isso de você. Olha, aquela pessoa que eu conheço na intimidade, ela demonstra uma alegria no meio de uma circunstância tão difícil, ela demonstra uma alegria que eu gostaria de ter. Talvez a gente tenha despertado em muitas pessoas esse sentimento, puxa vida, elas querendo ser igual a gente. Olha que responsabilidade é a nossa quando somos cristãos, quando falamos do amor de Deus para alguém e quando a gente tem a responsabilidade de viver aquilo que fala, as pessoas têm que pensar em nós com muita alegria. Olha que experiência tão maravilhosa que ele nos transmitiu, que aquela pessoa me transmitiu, de passar um momento de luta, de dor, feliz, equilibrada, em paz, porque uma das coisas terríveis é não ter paz, ter aquela agitação, aquele momento de angústia, aquele momento que tirou o seu chão. Então, nós passamos por momentos de lutas assim, mas nós temos o Senhor, a alegria do Senhor, que é a nossa força, vai nos dar ânimo, forças para continuar e não nos desesperarmos, não ficarmos abatidos, desesperados, angustiados, mas o Senhor é quem nos dá a mão, quem nos sustenta, quem nos levanta e que nos faz prosseguir. Então, Paulo lembrava com alegria os irmãos de Filipenses. Lá no início da carta, Filipenses 1, no início, ele fala assim, olha, 1:3, agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Estamos falando de como que você lembra de uma pessoa, né? Ele agradecia a Deus todas as vezes que lembrava daqueles irmãos de Filipos. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então ele lembrava daqueles irmãos com muita alegria, porque ele tinha um relacionamento íntimo de amor cristão. Então Paulo lembrava com alegria, é o que nós devemos mostrar para as pessoas e esperar que as pessoas se lembrem de nós também com alegria, Ou será que eu estou na cabeça de alguém aí, nunca mais eu quero ver o Carlos na minha frente. Nossa, olha, eu lembro dele com mágoa, eu lembro dele com rancor, eu lembro dele com um momento de angústia. Será que é isso que nós estamos transmitindo? Irmãos, olha a nossa responsabilidade como cristãos. Será que esse sentimento nas pessoas, por aquilo que elas estão vendo em nós, como que elas estão lembrando da gente? Então, por onde você passar, deixa lá o perfume de Cristo, Seja lá a luz que brilha nas trevas, por onde você passar, deixa lá uma semente lançada, mas não deixa lá algo que as pessoas possam lembrar de você com mágoa, com rancor, com ódio, Olha, eu não quero nem ver a pessoa. Então, olha a nossa responsabilidade como cristãos, de transmitirmos o amor de Deus em nós e transmitirmos a eles a verdadeira alegria que nós temos, que é a esperança que nós temos no Senhor de uma vida eterna. Então, nós temos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Paulo, ele tinha momentos difíceis. Veja, até nos momentos de sofrimento, Paulo, ele se regozijava. E ele fala aqui em Filipenses 1, de 12 a 18, ele fala algo tremendo aqui nessa parte, de momentos de luta que ele estava passando. Os sofrimentos de Paulo contribuíram para a expansão do Evangelho. Olha, os sofrimentos dele,
ele se alegrava, porque através das lutas, dos sofrimentos, isso ainda fez que o evangelho se propagasse, fosse expandido. Olha como ele relata esse trecho aqui. Então, está lá em Filipenses 1, de 12 a 18. Ele fala assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo, a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ele estava lá guardado pela guarda pretoriana. Inclusive, ele evangelizou os guardas que estavam lá guardando, né? Ele estava nesse momento em uma casa, tinha possibilidade de receber visitas, tinha possibilidade de escrever as cartas. Esta é uma das cartas que ele escreveu, mas ele transmitia o evangelho até para os soldados, até para aqueles que o vigiavam. E aqui ele menciona a maioria, né, a motivação que ele encontrava nos irmãos, de ver que os irmãos, mesmo pelo sofrimento, pelo cárcere de Paulo, não ficaram abatidos. Eles continuaram propagando, divulgando o evangelho. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha, talvez os judeus que perseguiram Paulo e que levaram ele à prisão pudessem até pensar: nós vamos calar esse líder, os seus seguidores vão ficar com medo, né? vão ficar retraídos e vão deixar de propagar esse evangelho de Jesus, né? Porque eles não queriam que Jesus era o Messias que havia vindo. Então, esses irmãos estavam anunciando a palavra com maior determinação e destemor. E aí ele continua, né? No meio, inclusive, dos cristãos, vamos trazer para os dias de hoje, existe todo tipo de pessoas. Aqueles que pregam a palavra com amor, com dedicação, com afinco, por amor às almas, e aqueles que negociam o evangelho. Existe hoje, como existia naquela época. Olha que Paulo fala: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, aqueles que fazem de boa vontade, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto eu estou preso. Tem muitos que pregavam, né, achando que, olha, Paulo, você não é o único que tem condições de ter seguidores. Então, eles faziam isto por inveja, por egoísmo próprio, negociando o evangelho. Hoje não é difícil, não é diferente. As pessoas hoje muitas vezes se preocupam em multidões, se preocupam em ter a fama, mas não se preocupam em levar a verdadeira palavra. Mas Paulo ainda conclui: olha, não importa se vocês estão pregando por egoísmo, por inveja ou mesmo por sinceridade, o importante é que o evangelho seja pregado, porque nós sabemos que a palavra lançada, a semente lançada, ela não volta vazia. Às vezes o pregador não está nem aí com o povo, não está nem aí preocupado com as almas, mas o Senhor está. Ele usou uma mula por uma finalidade, ele pode nos usar. Então, aquele pregador que está pregando por outros motivos, não por amor às almas, Deus também pode usar. É o que Paulo está falando aqui. Aqueles pregam Cristo por ambição, aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Então, não importa se eles estão fazendo isso por egoísmo, mas eu me alegro porque Cristo está sendo pregado. Então, Paulo, ele tinha um amor enorme pelas almas perdidas. Estamos falando aqui daquela igreja que ele havia fundado na segunda viagem, tinha um amor muito especial pelos filipenses, mas ele estava demonstrando para os filipenses que ele se alegrava, né? No momento de luta que ele estava enfrentando, preso, ele se alegrava de saber, de ouvir que o evangelho de Cristo estava sendo pregado e que aquele momento de luta que ele estava passando motivou muitos dos seus seguidores, muitos discípulos de Paulo, né, que estavam sendo ministrados pela pregação de Paulo, a propagarem também o evangelho.
Então Paulo chega a uma seguinte conclusão, no final dessa carta, você pode ver, ele chega a uma seguinte conclusão, está lá em Filipenses 1, de 21 a 24, ele fala assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha ao ponto que ele chega. Olha a alegria de Paulo, como não estava firmada em coisas materiais. Ah, se eu morrer, que eu vou... Nossa, eu conquistei tantas coisas nessa terra. Puxa, como é que vai ficar a minha herança, o meu patrimônio? Paulo não tinha essa preocupação. Olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu estou vivo, Cristo está comigo. Se eu morrer, eu estou com ele. Né? Paulo fala isso. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Ele sabia que, por fato de estar preso, ele podia ser solto ou podia ser morto. Neste caso aqui, quando ele escreveu essa carta, ele foi solto, depois novamente preso, e aí ele não saiu mais e foi decapitado. Mas aqui ele estava ali colocando, se eu morrer, eu estou com Cristo, coisa muito melhor. Mas se eu viver, estou com vocês. Eu acho, na minha ótica, que por enquanto ainda eu posso ser usado por Deus para ser bênção nas suas vidas. Que a gente tenha essa mesma alegria que Paulo teve, né, quando ele escreveu esta carta, numa circunstância tão difícil, e que as pessoas podiam lembrar dele com alegria de saber que ministério aprovado por Deus, como ele foi muito usado por Deus. E agora ele conclui isso, né? Se ele morrer, nossa, eu estou com Cristo. Se eu ficar vivo, eu vou ser usado pelo Senhor em continuar propagando o Evangelho. Que a gente tenha esse mesmo sentimento que Paulo teve, que a nossa vida possa fazer diferença nessa terra, que as pessoas possam lembrar da gente com muita alegria, porque a gente pode deixar ali um marco daquelas vidas, por onde você passar, né? Às vezes você vai encontrar com uma pessoa uma vez só, talvez num ponto de ônibus, ou dentro do ônibus, ou no metrô, e você teve ali um momento de transmitir um recado usado pelo Senhor, e aquela pessoa vai lembrar de você, puxa, aquela pessoa que falou comigo lá no ponto do ônibus, ou dentro do metrô, e eu estava precisando ouvir aquela palavra, e aquela palavra veio como conforto. Então, é dessa forma que nós temos que nos alegrar e esperar que as pessoas tenham esse sentimento daquilo que nós pudermos transmitir. Então, que a tua vida, que a minha vida seja útil nas mãos do Senhor, que as pessoas possam lembrar da gente com muita alegria e que a gente possa se alegrar no Senhor. Se alegrar no Senhor, não, olha como a alegria do Senhor é maravilhosa. Quando você fala do amor de Deus para alguém e essa pessoa recebe aquela palavra gostoso no seu coração, correm lágrimas, né? Porque você não sabe o que é que está tocando aquela vida, porque é o Espírito Santo que está te usando, não é? Você está sendo um instrumento, né? Um caminho, né? Para que a palavra seja lançada. Mas quando você vê aquela pessoa chorando, porque algo tocou, e você nem sabe, nem imagina o que tocou, mas algo tocou. E aí, com certeza, talvez você nunca mais vai encontrar aquela pessoa, mas essa pessoa com certeza vai lembrar de você com uma alegria imensa de saber que um dia Deus usou alguém para levá-lo aos pés do Senhor. E talvez, né, essa pessoa, então, nunca mais vai encontrar com você, mas ela vai lembrar de você com muita alegria. Que possamos ser pessoas que possam marcar a vida de muitas outras através, não daquilo que falamos, mas através do Evangelho que está no nosso coração, que a gente deve pronunciar esse verdadeiro amor de Cristo pelas almas perdidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use, que o Senhor traga alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, como nós lemos. Tenha alegria. Se está passando por um momento de tristeza, busque no Senhor. Senhor, fortalece a minha vida. Tira essa tristeza, essa angústia momentânea, porque o Senhor é quem me dá forças. É o Senhor quem reverte a situação. É o Senhor quem faz com que as coisas sejam trocadas, mudadas, porque Deus transforma o mal em bênção. Então, saiba que a alegria do Senhor está disponível para você. Busque essa alegria. Está faltando alegria na tua vida, na tua família, no teu emprego, aonde quer que você esteja, nada lhe traz alegria. Busque no Senhor, porque somente Ele pode trazer esta alegria que é incomparável, tá bom? Curve a sua cabeça por um instante. Senhor, muito obrigado por esses momentos que nós compartilhamos a Tua Palavra. Que o Senhor possa verdadeiramente, ó Deus, encher o nosso coração da alegria do Teu Espírito Santo,
porque estamos num mundo terrível, mundo caído, mundo onde há muitas injustiças, perseguições, mentiras, calúnias, muitas coisas difíceis que enfrentamos no nosso dia a dia. Um mundo triste de se viver, mas quando nós buscamos a força no Senhor, nós nos alegramos de saber que nós não estamos sozinhos. Nós temos o Senhor. Independente das circunstâncias, temos o Senhor e o Senhor nos enche de alegria. Portanto, fala com cada um que está me ouvindo, me vendo, que teu Espírito Santo conclua, termine aquela boa obra que o Senhor começou em cada vida. É a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada, uma semana feliz, uma semana de paz. Receba a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço gostoso em alguém aí. Deus te abençoe.